Muito bom, irmãos. Louvado seja Deus pela vida das nossas crianças. Vamos à palavra de Deus. Nós estamos nessa série de mensagens intitulada O que quer que eu faça, onde nós estamos vendo o Evangelho de Marcos de forma expositiva. E hoje nós adentramos no capítulo de número 13 e nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 13. E esse aqui é o início do sermão profético, o sermão escatológico de Jesus. E hoje nós veremos o princípio das dores. É o que Jesus disse, o que aconteceria no fim, onde todas as coisas serão consumadas. E o título da mensagem de hoje é: A dor passa, a alegria chega. Marcos capítulo 13, dos versos 1 até o verso 13. Abra sua Bíblia. Sermão escatológico de Jesus, o princípio das dores. E o título da mensagem de hoje é: A dor passa, a alegria chega. Diz assim a palavra de Deus: Quando saía do templo, um dos seus discípulos lhe disse: Mestre, olha que pedras, que edifícios. Então Jesus lhe disse: Vês esses grandes edifícios? Aqui não se deixará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Quando Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, em frente ao templo, Pedro, Tiago, João e André perguntaram-lhe em particular: Dize-nos, quando acontecerão essas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? Então Jesus começou a dizer-lhes: Cuidado, ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e enganarão muitos. Quando, porém, ouvirdes falar em guerras e rumores de guerras, não vos perturbeis. É necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Pois nação se levantará contra nação e reino contra reino. Em vários lugares haverá terremotos e fome, e isso será o princípio das dores. Mas tende cuidado, pois por minha causa vos entregarão aos tribunais e às sinagogas, e sereis espancados. Também sereis levados perante governadores e reis, para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Quando vos levarem para vos entregar ao tribunal, não vos preocupeis com o que eis de dizer. Falai o que for dado falar naquela hora, porque não sois vós que falais, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará à morte seu irmão, e um pai seu filho. Filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Abaixe sua cabeça. Senhor, nesse momento, Pai, nós estamos diante da sua palavra, Deus. Estamos clamando, Deus, a ação do teu Santo Espírito no nosso meio. Pai amado, abra nosso coração, abra nosso entendimento, para que todas as verdades, Deus, contidas aqui, elas possam nos ressignificar, Deus, de dentro para fora. Fale ao nosso coração, ministre a nossa alma, Deus, que nós possamos sair daqui hoje edificados, muito melhores do que nós entramos. Nós te louvamos e te bendizemos, e fazemos isso nos méritos de Jesus. Amém. Meus irmãos, a palavra escatologia significa o estudo do fim dos tempos, a consumação final de tudo, e é derivada de duas palavras gregas: escatos, que é o último, e logia, que é estudo. Esse texto, a qual nós acabamos de ler, é a revelação de Jesus sobre as coisas que irão acontecer no final de tudo, no final dos tempos. É chamado de sermão escatológico ou sermão profético, sobre as coisas do fim. E Jesus, ele proferiu esse sermão aos discípulos
logo após a sua saída do templo, lá em Jerusalém, quando ele acabara de ver como as pessoas colocavam as ofertas no altar, as ricas e as pobres, como a viúva, que nós vimos domingo passado, com as suas 2 únicas moedas. Jesus, ele acabara de falar aos discípulos sobre como Deus quer o nosso coração, que é por inteiro, e não apenas uma parte, com sinceridade, e não motivado por interesses que não o agradam. E ao sair do templo, os discípulos chamaram a atenção de Jesus para a beleza arquitetônica daquela edificação, e exaltando o quê? Aquela imponência toda. Então Jesus, ele começa a dizer o que precede o final de tudo, inclusive daquele templo. Esse sermão foi registrado por Marcos e dividido na Bíblia em 4 partes. Primeiro, estamos vendo hoje, é o princípio das dores. Depois é a grande tribulação. Depois a vinda do Filho do Homem. E o último, o dever de vigiar. Esse é todo o sermão profético de Jesus, que nós vamos ler a partir de hoje e nos domingos seguintes. Jesus dá um nome bem interessante a essa primeira parte aqui: o princípio das dores, o que remete à ideia de uma mulher grávida, prestes a dar à luz, e irá entrar no trabalho de parto. É necessário que venha primeiro as dores, para que haja o quê? Um novo nascimento. E é justamente essa ideia que Jesus utiliza para dar nome ao sermão, que diz como será o fim de tudo. E o fim que Jesus menciona nesse sermão, irmãos, ele já se iniciou. Ele já se iniciou. Muitas pessoas pensam que isso é um futuro muito distante, que irá demorar, mas na verdade, irmãos, isso já começou. Dos versos 1 ao verso 2, Jesus diz aos discípulos o que aconteceria ao templo de Jerusalém. E eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, não feche ela, nós vamos ler ponto a ponto do texto, amém? Lê novamente comigo os versos 1 e verso número 2. Quando saía do templo, um dos seus discípulos lhe disse: Mestre, olha que pedras, que edifícios. Então Jesus lhe disse: Vês esses grandes edifícios? Aqui não se deixará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Meus irmãos, no ano 70 depois de Cristo, o ano 70 da era cristã, essa revelação de Jesus, ela se cumpre. Quando o general romano Augustus Tito invade Jerusalém, incendeia toda a cidade e com ela o templo, levando tudo o que de valor havia naquele lugar. Alguns anos após a destruição de Jerusalém e do templo, foi erguido um monumento lá em Jerusalém com o nome Arco de Tito, onde retrata toda essa invasão e destruição e saque, principalmente do templo. Se você tiver curiosidade depois, acessa o Google e pesquisa lá, Arco de Tito, que vai aparecer toda a história a qual Jesus disse que aconteceria com o princípio, o início das dores. Portanto, irmãos, o que Jesus disse no seu sermão, na linha cronológica, na linha da história, isso já começou. O tempo que nós estamos vivendo agora é o tempo chamado princípio das dores, que começou justamente com a destruição do templo e se estende até os dias de hoje, até os dias atuais. Irmãos, e nós não sabemos quando iniciará o próximo período, que é a grande tribulação, onde o anticristo se fará conhecido, nem quando será a vinda do Filho do Homem, ou seja, o dia do Senhor,
onde o diabo, os seus demônios serão lançados no inferno, está lá em Apocalipse capítulo 20, se juntando com aqueles que morreram sem Cristo Jesus como único e suficiente Salvador, está lá em Lucas 16. Por isso Jesus alerta para que fiquemos atentos no nosso dever do quê? De vigiar. A partir do nosso tempo atual, Jesus disse que voltaria para levar a sua igreja. Está lá em 1 Tessalonicenses 4. Depois julgar toda a terra, Apocalipse 20, e encerrar toda a história, irmãos, como eu e você conhecemos, e aí sim, iniciando uma nova fase, com novos céus e nova terra. Está lá em Apocalipse 21, amém, irmãos? E eu acho interessante é que os céticos, os incrédulos, os que afirmam que tudo isso é bobagem, que não vai haver nada disso, e eles se gabam e se apoiam onde? No seu próprio entendimento, e eles não se deram conta que a própria história a qual eles querem dar crédito apenas, já registrou o início do fim. O templo, ele já foi destruído, e os livros de história, eles estão aí, irmãos, para comprovar o que a Bíblia está dizendo. E a certeza é que o restante do que Jesus disse que aconteceria, irmãos, irá acontecer, quer eles acreditem ou não. Mas de fato, irmãos, o templo, sim, ele era uma bela edificação. Ele foi reconstruído pelo tetrarca Herodes, pois o que Salomão construiu já havia sido destruído uma vez por Nabucodonosor, rei da Babilônia, em 587 a.C., quando ele invade Jerusalém, leva todo o povo cativo para a Babilônia. Portanto, Herodes restaurou o templo antes mesmo do nascimento de Jesus, e o templo tinha ficado muito belo, imponente, como o anterior de Salomão. E os discípulos, meio que não querendo aceitar que Deus destruiria a sua casa, eles eram judeus, lembram? Eles não aceitavam isso, e tudo que essa casa representava chama a atenção de Jesus, justamente para quê? Para toda essa beleza arquitetônica. E isso tem a ver, irmãos, com o que Jesus disse lá em Mateus capítulo 23, de 37 a 39. Não precisa abrir não, mantenha aí que eu vou ler aqui. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar teus filhos, como a galinha ajunta seus filhotes debaixo da asa, e não quiseste. A vossa casa ficará abandonada, pois desde agora vos digo que de modo algum me vereis, até que venhas a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Meus irmãos, os discípulos, se lembrando dessas palavras de Jesus, então fazem esse comentário sobre a beleza do templo. Pois se Jesus disse que a casa ficará abandonada, significa que Jerusalém e o templo vão ser destruídos? Não. Se a casa vai ficar abandonada, vai ficar de pé, concorda? Esse era o pensamento do judeu, e essa foi a pergunta por trás desse comentário que eles fizeram. E Jesus afirma novamente que não restará pedra sobre pedra. Jesus profetiza que o templo será novamente destruído, e isso acontece no ano 70. Então eles perguntam a Jesus: quando e como vai ser tudo isso, irmãos? Leia comigo os versos 3 e o verso 4. Quando Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, em frente ao templo, Pedro, Tiago, João e André perguntaram-lhe em particular: dize-nos,
Quando acontecerão essas coisas? E que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? Meus irmãos, na cabeça dos discípulos que eram judeus, a destruição do templo era o mesmo que a destruição do mundo. Marcos ele não registra, mas os evangelhos de Mateus e Lucas dizem que nessa pergunta também estava incluso quando e como seria o fim dos tempos, a partir desse pensamento do judeu quanto à importância que o templo representava para eles. Então Jesus vai dizer a eles: os sinais do fim dos tempos seguirão em terremoto, fome, calamidade, perseguição, apostasia, que é o abandono da fé, falsos profetas. E de uma forma geral, eles nos indicam que vão acontecer. Mas irmãos, não é como uma data num calendário que você vai lá e consulta, é aqui, é o dia tal. Não, não é assim. O ponto de Jesus aqui não é quando, mas é que vai acontecer. E isso, irmãos, se contrapõe a tudo o que já se especulou dentro das igrejas mundo afora. Em todo lugar tem sempre alguém que observa o mundo à sua volta e determina o quê? A volta de Jesus. Puxa a história para você ver. Meus irmãos, mas isso é impossível. É impossível. Impossível de se fazer. Pois o próprio Cristo não deu dica alguma de quando seria. Há mais de 2000 anos, tudo isso que Jesus disse, isso vem acontecendo. Mas irmãos, nós não temos condições de precisar isso. Mas Jesus disse o quê? Para vigiarmos, ficarmos atentos aos sinais. Portanto, irmãos, vamos ver um pouquinho mais sobre esses sinais aqui que Jesus ele disse. Leia comigo os versos 5 e o verso número 6. Então Jesus começou a dizer-lhes: cuidado, ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, e enganarão a muitos. Meus irmãos, Jesus inicia dizendo: cuidado, cuidado, que muitos virão em seu nome. E olha, o que não faltou nesses 2000 anos foram pessoas dizendo ser o Cristo. Deixa eu dar um exemplo aqui. Teve um judeu revolucionário no ano 130 depois de Cristo, chamado Bar Kokhba, era o nome dele, que disse que ele era o Cristo que viria. E ele liderou a revolução que custou caro para o povo judeu de sua época. Eles foram novamente massacrados pela segunda vez. Dentre tantos outros, capaz os mais experientes aí lembrar. Lembra do reverendo Moon, um coreano lá nos anos 60 e 70, que também se dizia o quê? Ser o Cristo. Irmãos, arrastou, mas arrastou muita gente para longe de Deus. O próprio Papa, que se diz representante de Cristo na terra. Para se ter uma ideia, no trono dele, lá no Vaticano, sabe o que está escrito? Vicarium Dei Filii, em latim, vigário, filho de Deus, ou seja, substituto, representante de Cristo. Os Mormons, que dizem que o fundador dessa seita recebeu a última mensagem de Deus para esse mundo, foi lá, não foi aqui, foi lá. Nós temos os testemunhos de Jeová, o adventismo do sétimo dia, irmãos, e por aí vai. Todos de alguma maneira se auto-intitulam, se não o próprio Cristo, o representante dele, legal, legitimado, aqui na terra. E eles arrastam, irmãos, arrastam verdadeiras multidões atrás de um outro evangelho,
que não é o do Senhor Jesus. E Jesus dizendo a mim e a você: cuidado, cuidado, ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, e enganarão a muitos. E Jesus continua. Leia comigo o verso 7. Quando, porém, ouvirdes falar em guerras e rumores de guerras, não vos perturbeis. É necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Meus irmãos, as guerras de fato trazem o quê? Morte, destruição, medo, dor. E desde os dias de Jesus até hoje elas têm acontecendo. Quando Jesus disse isso, meus irmãos, o mundo naquela época estava em paz. O mundo estava em paz. Sabe por quê? Porque os romanos dominavam o mundo inteiro e impunha meio que forçada essa pax. É a famosa Pax Romana. Mas Jesus disse que haveria guerras. E 40 anos depois, as guerras começam a estremecer todo aquele império, levando ele à ruína. Só nos últimos 300 anos, agora, houve guerras praticamente em todos os continentes da terra. E eu ouço isso muito, de diversas pessoas: o mundo está acabando, se prepare que nós vamos todo mundo morrer. Meus irmãos, e hoje eu sei que sim, todos nós vamos morrer, mas não é agora, não é agora. A terceira guerra mundial, especula-se muito sobre isso, especula-se. Toda vez, vira e mexe, começa uma guerra, é agora vai acabar com tudo. Traz tanto medo e aterroriza tanta gente. Meus irmãos, uma guerra nuclear vai acabar com o mundo. Pode esperar, é só um apertar um botão lá e dois apertar outro botão aqui. Meus irmãos, presta atenção. O fim não virá através de guerras. As guerras só evidenciam, só mostram o pecado do homem. Olha o que Jesus diz no verso 7: não vos perturbeis. É necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. O cristão, quando vê uma guerra se iniciar, meus irmãos, isso sim deve entristecer o coração dele, mas ele não deve se perturbar com isso. Sabe por quê? Porque ele sabe exatamente como Jesus disse que aconteceria. E isso, irmãos, mesmo que a guerra for onde ele vive, esse cristão, ele tem que ficar em paz com isso. O fim não virá por guerras. E sabe por que Cristo disse que era necessário que as guerras aconteçam? Apenas para revelar, irmão, a nossa incapacidade de resolver os nossos problemas diante de Deus. O homem longe de Deus, ele não tem capacidade de viver em paz. Diálogo, compreensão, falta de perdão, ganância, poder, riqueza, tudo isso faz com que haja conflitos. E aqui, irmãos, eu não me refiro apenas a guerras no sentido bélico, não. Longe de Deus, como que é o seu relacionamento com o seu marido, irmã? Como que é o relacionamento com sua esposa, maridão? Longe de Deus, como que é o relacionamento com seus filhos, com seus pais? Irmãos, o homem, ele é lobo do próprio homem. As guerras nos entristecem, mas revela que ainda não é o fim. Somente Cristo dará o fim e instalará a paz verdadeira a esse mundo. Amém? Somente Cristo Jesus. E Jesus continua a falar sobre os sinais. Leia comigo o verso 8.
Pois nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Em vários lugares haverá terremotos e fome. Isso será o princípio das dores. Meus irmãos, Jesus diz sobre terremotos, fome. O Evangelho de Lucas acrescenta pestes por vários lugares no mundo. Meus irmãos, e assim tem sido desde os tempos de Jesus. O livro de Atos, no capítulo 11, verso 28, diz assim: levantando-se um deles, chamado Ágabo, indicou pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo, que ocorreu no tempo do imperador Cláudio. Meus irmãos, nós vemos em diversas ocasiões na história que a fome, motivada pelo pecado do homem, ou condições climáticas, tem dizimado povos inteiros. Já as catástrofes naturais, terremotos, têm sacudido o mundo desde a época de Jesus até os dias de hoje, em lugares onde nunca havia acontecido antes. Terremotos, maremotos, tsunamis, calamidades, praga, doença. Vocês lembram recentemente do coronavírus? Todo mundo desesperou, falou: agora vai acabar todo mundo, o mundo vai acabar, vai todo mundo morrer, inclusive crentes. E tem muito crente que acreditou, sim, que essa pandemia que nós vivemos significava o quê? O fim. O fim chegou, acabou, agora ninguém escapa. Mas Jesus diz a mim e a você: isso ainda não é o fim, irmão. Amém? Ainda não é o fim. Meus irmãos, o ponto aqui não é que o mundo está próximo do fim, mas é para mostrar que o que Jesus disse que aconteceria, acontece, e bem diante do meu e do seu olhar, da minha e da sua vista. E ele disse que voltaria. Amém? Como duvidar disso, irmão? Para e pensa. Como que eu vou duvidar disso? Se tudo o que ele disse que aconteceria até o presente momento, olha para a história, ela prova isso para mim e para você. E isso serve, irmãos, para que eu e você reflitamos quanto à justiça de Deus. Muitos pregam o Evangelho, um Deus amoroso, um Deus misericordioso, um Deus gracioso, e ponto. Isso só, irmãos. Mas o nosso Deus também é o que? Justo. Nosso Deus, Ele é santo, e Ele virá. Ele virá. E como que Ele vai encontrar eu e você? De que lado que nós escolhemos ficar? Irmãos, Jesus não errou em absolutamente nada. E Ele continua. Leia os versos 9 até o verso número 11. Acompanhe comigo a leitura. Mas tende cuidado, pois por minha causa vos entregarão aos tribunais e às sinagogas, e sereis espancados. Também sereis levados perante governadores e reis, para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Quando vos levarem para vos entregar ao tribunal, não vos preocupeis com o que haveis de dizer. Falai o que vos for dado falar naquela hora, porque não sois vós que falais, mas o Espírito Santo. Meus irmãos, eu me impressiono com as palavras de Cristo. Sabe por quê? Vamos lá, segue meu raciocínio aqui. Jesus, ele estava onde? No Jardim das Oliveiras, não é? Desacreditado pelo próprio povo dele, falando com um grupo desse. Ele falou para multidões, não falou? Mas aqui ele estava falando para um grupo desse tamaninho de pessoas. Um desses vai trair ele, outro vai negar ele, e os demais, um atrás do outro, vai fugir. Mas Jesus diz que seus discípulos serão perseguidos por todo
mundo. Olha, vou ser sincero, se eu fosse um fariseu e estivesse ali, eu também caía na risada, sem sombra de dúvidas. Tipo assim, lá, quem fala, ó quem fala e o que fala, se enxerga, rapaz. Quem que é você para se achar dessa maneira? Como que vai ter discípulo no mundo todo e nem os seus querem por perto? Deixa de ser sem noção, pretensioso. Com certeza, irmãos, se eu e você estivéssemos lá, nós agiríamos assim. Mas o que eu e você vemos ao longo de toda a história da igreja nesses 2000 anos? Cristãos sendo perseguidos, julgados, condenados, maltratados, tendo direitos cassados, mortos. Foram obrigados a comparecer diante de reis, imperadores, governadores, para dar explicações da sua fé. E por que mantinham a sua fé em Cristo Jesus. E isso se cumpriu exatamente desde a sua época até os dias de hoje. Países comunistas, muçulmanos, matam e continuam matando milhares e milhares de cristãos todos os anos. Agora mesmo, você deve acompanhar pela rede social. Olha para a Nigéria, irmãos. Olha para a Nigéria. O que está acontecendo com os nossos irmãos em Cristo lá. Olha para a Coreia do Norte, China, Líbia, Iêmen, Somália, Sudão, entre outros. E o que vemos com frequência acontecer? O Espírito Santo de Deus sendo evidenciado na vida dessas pessoas. Essas pessoas falando através do Espírito. Nem que para isso, irmãos, custe a vida. Como vemos acontecer diariamente. Enfim, tudo exatamente como Cristo disse que seria. Mas Jesus disse: também não é o fim. Amém, irmãos? Não é o fim. Esse é o contexto correto a respeito de não se preocupar com o que falar, pois não é você quem fala, mas é o Espírito Santo que falará por vós. Por quê? Porque Ele habita em você. E não como nós vemos aí, irmãos, infelizmente, em alguns lugares, pastores que interpretam isoladamente e equivocadamente essa passagem para dar base para a sua falta de vontade, a sua falta de interesse em estudar as Escrituras. E vem ao púlpito, sequer sabendo o que vai pregar, achando que o Espírito Santo de Deus falará por ele. Não, é só chegar lá, abrir e o Espírito falará por mim. Chega na hora, eles fecham os olhos, abrem a Escritura que nem uma roleta russa, onde cair, caiu, e pronto. Fala, Deus, é forte. E leem textos de modo aleatório, pregam de modo aleatório, sempre se voltando para doutrinas domésticas, de uso e costume, ou pegando o gancho para dizer o que o coração dele deseja, e que o coração de muita gente também anseia. Há uns tempos atrás, teve um velório na minha cidade, onde minha mãe foi, porque era da melhor amiga dela. Minha mãe, tadinha, idosa, precisando de apoio. Fui levar ela. Entramos no lugar. Aí o pessoal da denominação chegou e começou o culto. O culto aconteceu, houve a pregação da palavra, muito rasa, mas até aí tudo bem. Dali a pouco houve aquela fungada assim. Irmãos, por favor, pare, todo mundo. Eu olhei. Deus está dizendo no meu coração agora. E falou de um sapo rajado, que Deus estava revelando para ele naquele momento. E o discurso foi: você, cuidado você, que se acha super espiritual,
para quando você não abrir os olhos do lado de lá, tomar uma surpresa desagradável, achando que está no céu, mas não estar no céu. Já descobriram quem era o sapo rajado, né? Pois é, irmãos. Irmãos, eu abaixei minha cabeça, eu orei a Deus, falei: Senhor, tem misericórdia. O filho daquela mulher, ele foi para o fundo do salão, ele abaixou a cabeça e começou a orar a Deus. Meus irmãos, diante do perigo real de morte, e não negando a sua fé em Cristo, aí sim é só o Espírito. No púlpito é diferente, tem a minha e a sua parte. Se você é um ministro do Evangelho, o Espírito Santo, ele fala, ele guia de fato o pregador, desde o momento que ele estuda para entender corretamente o que Deus está dizendo através da sua palavra. Mas não espere a sua condução quando eles abrem a boca para falar o que? O que não sabem. E presta atenção, irmão, se você tem luta com isso, não olha para mim. É o texto, é Cristo quem está dizendo. Uns falam assim: para quê? Não, para que estudar? Para quê? Cristo, ele não foi em nenhuma faculdade, Cristo, ele não foi em nenhuma escola. Muitos dizem isso, irmãos. Senhor, tem misericórdia. Irmãos, Cristo é Deus, irmão. Cristo é Deus, irmão, é só isso. Só isso. E eu e você, o que nós somos? Pecadores. Se tivesse um laboratório de análises espirituais e pegasse sangue meu e seu, a hora que aparecesse lá, está lá, ó, pecador, com letra desse tamanho. Pode apostar nisso. E a base do ministério de Jesus foi o que, irmão? Diz para mim, o que Jesus mais fez durante todo o seu ministério? Jesus ensinou. Ele fazia milagres e tinha toda a sabedoria e poder, porque ele e o Pai e o Espírito são um, em essência. Dizer que Cristo não estudou e aí você não se preparar, irmãos, menos, né? Menos. Se você for preso, levado a um tribunal, o Espírito Santo lhe dará a palavra. É o que o texto nos diz. Mas no púlpito, sem preparo algum, por preguiça, presunção, irmãos, esquece. Será apenas a pessoa e o coração dela. Enfim, vamos voltar para o texto aqui. Perseguição contra cristão é desde os tempos de Jesus. Irmãos, quanto mais se persegue a igreja, quanto mais ela apanha, quanto mais batem nela, ela cresce. E louvado seja o Senhor Jesus, amém? Quanto mais eu e você apanharmos, irmãos, mais firmes com Cristo nós ficaremos. Jesus também profetizou que haveria divisões na família por causa do nome dele. Leia comigo o verso 12. Um irmão entregará à morte seu irmão, e um pai seu filho. Filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Meus irmãos, o que Jesus está falando aqui? Vamos lá, pensa comigo. Quando você se converteu, você lembra? Como foi a reação dos mais próximos da sua família? Você lembra disso? Todo mundo, sem exceção, dando pulo dessa altura, apoio, soltando rojão lá fora. Por quê? Porque você se converteu, foi assim? Irmãos, é óbvio que não. Cristo não está falando que o Evangelho provoca animosidade, aversão, rancor. Não é isso que ele está falando? Numa família onde um se converte, pode esperar, haverá sim hostilidade contra ele. Pais ficarão contra os filhos e vice-versa. E só para constar, irmãos, vamos lá, Cristo errou aqui também? Não, né? Não. É claro que
que não, e eu e você sabemos disso. Aliás, algum de nós podem estar passando por isso, irmãos, nesse momento. Eu conheço pessoas nessa igreja que estão sofrendo grande perseguição, sabe onde? Dentro da própria casa, por pai, por mãe, por filho, por irmão. E sabe o que Cristo diz a mim e a você nessa noite, meu irmão, minha irmã? Leia comigo o verso 13: sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Aleluia, louvado seja Deus. Aguenta firme, irmão. Aguenta firme, irmã. Já não é mais eu e você, mas é Cristo em mim e em você, amém? É Cristo. Irmão, nós estamos vendo o sermão profético de Jesus, o princípio das dores, o início de tudo. Assim como uma mulher grávida, que está prestes a dar à luz, ela vai passar por quê? Por dores, sim, terríveis, no parto. Mas depois do parto, irmãos, ela nem lembra mais. Quando ela está com seu bebê onde? Nos braços. Assim será comigo, com você, irmão, e com todo aquele que perseverar até o fim. Não espere honrarias, irmãos. Não espere carinho. Não espere afago de um lugar onde colocou Cristo numa cruz. Se afasta do mundo. Cristão com um pé na igreja e pé no mundo é dois pés no mundo. Nós podemos passar por terremotos, fome, calamidade, perseguição, apostasia, abandono da fé, falsos profetas que aparecem um atrás do outro. Nós podemos passar por privações, abandono, hostilidade, chacota, sermos ridicularizados onde nós andarmos. Jesus disse que eu e você passaremos por tudo isso. E isso vem acontecendo ao longo de toda a história do homem, nesses 2000 anos. Mas Jesus diz: ainda não será o fim. Tudo que Cristo disse que aconteceria, aconteceu, e ainda acontece. Mas isso, irmãos, é o princípio, o início, o princípio das dores. Assim como nós podemos constatar através da história toda a verdade contida aqui na palavra de Deus, assim será no que se refere à grande tribulação que ainda virá sobre essa terra. De igual modo, a vinda do Filho do Homem, a volta do Senhor Jesus, quando Ele vier com poder, em glória, para levar a sua igreja, trazer justiça àqueles que não creram nas suas palavras. E a mim e a você, irmão, a mim e a você, minha irmã, cabe eu e você vivemos a cada dia, sendo sal, sendo luz, nesse mundo de trevas e escuridão, confiando na graça de Deus e na misericórdia e na justiça do Senhor. Assim como tudo que Cristo disse que aconteceria, nós estamos presenciando, irmãos, uma a uma. E o Senhor, Ele virá. Quando? Nós não sabemos. O que sabemos é que Ele virá no tempo certo, no momento oportuno, conforme diz Filipenses 2: todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, igreja? Todo joelho se dobrará, toda língua se confessará que Jesus é Senhor. E que Ele nos ajude, irmão, nessa caminhada, porque não é fácil, muitas vezes injusta. Mas assim como Ele diz, tem de bom ânimo, vocês também vencerão esse mundo, assim como eu venci. Amém? Louvado seja Deus. Firme, irmão, aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vida eterna. Eu não sei o que você está passando hoje,
Eu não sei qual que é o seu contexto de vida, mas eu sei de uma coisa: Cristo voltará e Ele levará a sua igreja. E a pergunta que fica é: de que lado que você vai estar? Como um pastor eu oro a Deus, eu clamo a Deus pela vida das ovelhas, que esteja do lado de Cristo. Com Deus já é difícil, sem Deus é impossível. Amém? Abaixe sua cabeça.